Eu vou apresentar trabalhos em português sobre a poesia em 4 séculos. Eu vou falar um pouco sobre o modernismo e agora eu vou falar um pouco sobre Drummond. Drummond nasceu em 1902, na cidade de Itabira, em Minas Gerais. E depois ele foi para BH, onde ele completou seus estudos e começou sua carreira como redator. Depois também ele trabalhou alguns anos como funcionário público. E devido aos seus poemas e prosas, que falavam sobre coisas do dia a dia, e também tinha uma dose certa de ironia e pessimismo, ele foi consagrado como uma das principais influências da literatura brasileira do século XX. Drummond morreu no ano de 1987, no dia 17 de agosto, 12 dias após a morte da sua filha única. As principais obras são Confissões de Minas, Contos de Aprendiz, Passeio na Ilha, em prosa, e em poema ele tem Breves das Almas e Sentimentos do Mundo. Sentimentos do Mundo que deixa claro nos seus poemas a crítica política que ele faz, porque o Brasil está vivendo um momento da Era Vargas, do novo estado de Vargas, e lá fora o nazifascismo está surgindo. Então ele faz uma crítica, mas também, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica, ele mostra as suas origens, falando de Itabira, que é a sua cidade natal, e falando das saudades que ele tem do tempo quando ele era da infância dele. Eu vou falar sobre o modernismo. O modernismo, diferente dos outros estilos literários, ele não tem como marco inicial a publicação de um livro. O marco inicial é a Semana de Arte Moderna de 1922. Apesar desse ser um marco inicial, já em 1902, 10 anos antes da Semana de Arte Moderna, com a publicação do livro Os Sertões, de Euclides Cunha, ele já demonstrava as ideias que fugiam do romantismo, que fala sobre a Guerra dos Canudos, e Triste de Policarpo Quaresma, de Rui Barreto, que fala sobre a ultranacionalidade. O modernismo foi dividido em 3 fases. Primeira fase, de 1922 a 1930. A primeira fase do modernismo, eles queriam destruir tudo. Eram contra todas as ideias do romantismo, de perfeição e idealização. E eles foram contra todos os estilos, querendo quebrar todas as barreiras. Só que foi um estilo muito autodestrutivo. A segunda fase do modernismo começou mais branda e sem excesso. Eles buscavam retratar a realidade brasileira e aproximar a sua fala à fala popular. A terceira fase, os artistas queriam liberdade. Eles não queriam estar presos a nenhum estilo e eles falavam sobre assuntos que já não se aproximavam tanto nem à linguagem popular e nem à realidade brasileira, como é o caso de Clarice Lispector. E agora eu vou falar um poema do modernismo de Carlos Drummond de Andrade, que é esse, o nome é Morte sobre a Casaca. Eu vou ler. Havia a um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis, ao alto de muitos metros e velhos e infinitos minutos, em que todos se debruçavam, na alegria de zombados, mortos e sobrecasacas. Um verbo principou a roer e as sobrecasacas indiferentes, e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo a mesma poeira dos retratos. Só não roeu o imortal soluço de vida que arrebentava daquelas páginas. O poema Heranças do Passado ressurge, através de um álbum dos familiares. A gente pode ver aqui que no segundo verso, altos de muitos metros e velhos de muitos minutos, ocorre uma hipérbole, e na segunda estrofe também. Drummond ainda ressalta que o verbo correu as páginas do livro, mas não descreveu as lembranças. Embora todos estejam mortos, os sentimentos da vida estão presentes, por exemplo, no Eu Li. A gente pode notar que nos últimos 2 versos ocorre uma ênfase, a repetição da palavra arrebentada, que, na verdade, a vida e a energia que se faz do passado no presente. Eu falo sobre o Barroco, sobre o poema Aos Mesmos Sentimentos e sobre seu autor, Gregório de Matos. O Barroco, pela Idade Média, o pensamento era Deus acima de tudo. E ao decorrer do tempo, no século XVI, isso mudou, porque o homem começou a descobrir muitas coisas em suas navegações e
um homem se botou no centro do mundo. E junto da economia em alta e da política e da religião estarem em baixa, surge o estilo literário barroco, que é caracterizado na maioria das vezes por poemas, e suas líricas, na maioria das vezes, são filosóficas, sacras ou amorosas, e constante e contraditório. Por isso, é muito normal ter muitas figuras de linguagem. Os poetas barrocos caracterizaram por ter sentimentos de sofrimento físicos e espirituais nos seus poemas, e caracterizaram a mulher como anjo de beleza e símbolo da perdição. Os autores barrocos são caracterizados por duas concepções: o budismo, que mostra os sentimentos e por isso tem muitas figuras de linguagem, e o conceptismo, que querem mostrar o raciocínio e compraram suas teses. E muitas das vezes esses dois estão juntos. O Brasil, que como é colônia de Portugal, pegou o barroco quase copiado da Europa. Então, não modificou quase nada. E seus autores barrocos são Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Gregório de Matos é o autor do poema Aos Mesmos Sentimentos, que nasceu em 1633 e faleceu em 1691. Nasceu na Bahia, foi para Portugal, Coimbra, fazer faculdade de Direito, retornou ao Brasil, trabalhou em cargos públicos, casou-se com Maria dos Povos e virou cantor itinerante. E ficou conhecido por ter poemas satíricos que não agradavam muito, e por isso foi exilado do Brasil para Angola, retornando depois de um tempo, e foi proibido de voltar para a Bahia, e morreu em Recife. Suas obras, na maioria, ficaram desconhecidas até o século XX, e compreendidas por ser satíricas, sacras, eróticas e amorosas. E por falar mal do governo, da igreja, foi apelidado como Boca de Inferno. Agora eu vou ler o poema Aos Mesmos Sentimentos, que a gente vai analisar. Corrente, que do peito deslado, sois por dois belos olhos despedido, e por caminho correndo dividido, deixais o ser, levais a cor mudada. Não sei, quando cais precipitada, as flores que regais tão parecidas, se sóis neves por rosa derretida, ou se rosa por neve desfolhada. Essa enchente gentil de prata fina, e de rubi por concha se dilata, faz troca tão dispersa e peregrina, que no objeto que demonstra ou que retrata, mesclando a cor púrpura a cristalina. Não sei quando é rubi ou quando é prata. Os sentimentos ocorrem uma variação do mesmo tema e metáfora. Gregório de Matos detecta na cor o que define o próprio ser. As cores definem o sentimento lírico. Esses sentimentos são caracterizados pela alternância das cores, explicando as lágrimas do lírico. O tratamento usado por Gregório de Matos no poema pode ser caracterizado como cultista, por ser rico e delicado. A característica principal nas estrofes do poema é o uso da figura de linguagem paradoxo, que é entre as cores. Por exemplo, apresentados aqui, aqui, aqui. Nesse caso aqui diz, por exemplo, que as lágrimas do lírico caem sobre o seu rosto, e nesse verso aqui diz que as lágrimas do lírico desfaz o rosto dele. Esse poema apresenta características fortes de elementos clássicos, por ser um soneto de 14 versos. Esse soneto também pode ser chamado de pobre, e contém estrofes interpoladas. O arcadismo é um movimento literário da segunda metade do século XVIII. O ser arcade é racional e pretende oferecer um mundo mais simples, ao contrário da complexidade e exagero do barroco. Os arcadistas brasileiros preferem copiar os modelos europeus do que tratar dos seus conflitos particulares. As características do arcadismo: inspiração nos modelos clássicos, pastoralismo, que são os poetas
simples e humildes, o bucolismo, que é a busca pelos valores da natureza, o nativismo, que é a referência ao mundo natural, e tom profissional, entre outras coisas. Os principais poetas, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, entre outros. Eu vou falar sobre o autor do poema que a gente escolheu, do arcadismo. O nome dele é Cláudio Manuel da Costa, ele nasceu em Minas Gerais em 1729 e causa grande influência nos poetas arcadistas. E a temática dos poemas dele era pastoril, que causava reflexão sobre a vida, o amor. Ele foi preso, acusado de participar da Inconfidência Mineira, e logo depois foi encontrado morto em sua cela. Uns dizem que ele se suicidou, outros que ele foi assassinado, e suas principais obras foram Vila Rica e obra poética. Agora eu vou ler o poema de Cláudio Manuel da Costa. Quem deixa o trato pastoril amado, pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado, que bem havia nos campos trasladar, no gênio do pastor, o da inocência, e que mal é no trato e na aparência, ver sempre o cortesão dissimulado. Ali respira amor sinceridade, aqui sempre a traição seu rosto encobre, uma só trata a mentira, outra a verdade. Ali não há fortuna, que só sobre. Aqui, quanto te observa, é variedade. Ó aventura do rico, ó bem do pobre. Soneto sobre Cláudio Manuel da Costa. E agora, aqui no primeiro quarteto, o primeiro e o último verso se refere ao trato pastoril e como era o campo em volta da cidade. E o civil correspondência se refere à vida na cidade, e o rosto da violência se refere ao quarto dele, onde era no campo. Aqui no segundo quarteto ele faz um paralelo entre o campo e a cidade e mostra a felicidade dele em encontrar o gênio do pastor. Aqui ele fala que o mal do trato e a falsidade dos habitantes da cidade. Esse é muito para ele. O terceiro, ele alterna as qualidades entre um e o outro. Ele compara que o amor da sinceridade é o ar do campo e que a traição esconde a cidade. E no final ele termina com a comparação. Um só trata a mentira, outro a verdade. No segundo terceiro, ele fala que a fortuna é a aventura do rico e que a variedade é o bem do bom. Formal do soneto do Cláudio Manuel da Costa, e nos quartetos são A, B, B, A, que são os versos interpolados, e constituídos de versos decassílabos, e nos terceiros são C, D, C, que são as alternadas. O romantismo ele foi um movimento físico, filosófico, cultural e político. Ele tem 3 gerações, o romantismo. Porém, o romantismo visava mais o sonho, o exagero, os sentimentos pela natureza e a arte romântica, claro. E teve 3 gerações. A primeira geração visava mais o lirismo, que um fato interessante é que tinha um fato sobre a mulher, que a mulher na primeira geração era divina. Tipo, ela era desejável, mas não podia ser tocada. Tocar a mulher. Teve a segunda geração, que foi do pessimismo, que os autores, os poetas tinham uma adoração pela morte, uma certa relação com a morte, e sobre religiosidade e essas coisas. A terceira geração foi a geração do realismo, visava a sociedade e seus maus. Vou falar sobre o Casimiro José Marques de Abreu. Ele foi um grande poeta brasileiro da segunda geração do romantismo. Ele foi bem conhecido por ser ingênuo e ter sua linguagem ser simples. Um dos seus poemas mais conhecidos foi A Cabana,
porém ele não foi tão reconhecido, foi sua morte, ele foi reconhecido logo depois da sua morte. O poema de Casimiro de Abreu. Nasci no campo e ao desprender das casas infantis, ao saltar do berço, vi quase ao mesmo tempo o céu e o mar, os campos e as matas. Não foi na cidade, onde se morre abafado, não, foi ao ar livre. E, infante ainda, sentia a brisa na praia brincar com meus cabelos e o vento da montanha trazendo de longe o perfume das florestas. Que deliciosa vida aquela, como eu corria por aqueles prados. Que colheita me fazia de flores, que destemido caçador de borboletas. Ah, meus 8 anos, que me dera tornar a tê-los, mas nada, não queria, não. Aos 8 anos eu ia parar à escola, e confesso francamente que a palmatória não me deixou grande saudade. Ele começa falando sobre sua origem quando ele nasceu no campo, no início do verso. E no mesmo verso, ele inicia uma análise sobre como está hoje após lembrar o seu passado. No último verso da estrofe, ele lembra da brisa da praia e o vento das montanhas, que lembra do campo, dessa origem. E na segunda estrofe, ele só complementa com as recordações que ele tem do passado. E já na terceira estrofe, ele tem um paradoxo quando ele diz que ele quer voltar aos 8 anos e se contradiz, dizendo que lembra das palmadas que levava. O aspecto formal do poema de Casimiro de Abreu, Virgínio. Na primeira estrofe é quintia, na segunda estrofe é distico, na terceira estrofe é terceiro. E os versos são livres porque não possuem número exato de sílabas por verso. E são versos brancos por não possuírem rimas no poema. E a situação tônica do poema é grave porque todas as palavras, todos os versos terminam com paroxítona. E é isso. A semelhança dos textos, mesmo que eles pertencendo a estilos literários diferentes, os textos têm como principal tema a saudade. O texto do arcadismo e do barroco são sonetos, já os outros dois estão em formato de prosa. Todos os 4 textos têm algum tipo de figura de linguagem, como metonímia, prosopopeia e anáfora. Sobre as diferenças entre os poemas que nós escolhemos, no qual identificamos as figuras de linguagem, hipérbato, hipérbole, antítese, anáfora, zeugma, entre outras. Vou começar a falar sobre o barroco, onde no texto que nós escolhemos não tem tempo nem espaço definido, e o autor fala do seu sofrimento espiritual. Essas duas características não foram encontradas nos outros poemas que escolhemos. Agora vou falar sobre o arcadismo, que eles têm uma característica que essa é somente deles, que foi o uso de pseudônimos, porque na época do arcadismo os poetas arcadistas costumavam criticar os políticos e não podiam usar o nome dos políticos, porque senão eles morreriam, então iam ser presos. Usavam dessa ferramenta para não serem objetivos, além de falar das suas vidas simples e tal. Eu vou falar agora do romantismo, que tem uma idealização da natureza e da infância do autor, características marcantes em todos os poemas românticos, não só esse que nós escolhemos, e o poema de Drummond, que tem uma característica também marcante em todos os outros poemas, que é o pessimismo e uma lembrança da sua infância, da sua casa da época, com seu álbum de fotografias. Bom, essas foram as diferenças entre os 4 poemas que nós escolhemos, do grupo Isadora, Ian, João Gabriel, Peterson, Danilo, Caio, Marcelo e Guilherme, de 2001 e